Pronto, ok. Pronto, a partir de agora eu não estou vendo mais a tela da sala, tá bem? Mas aí se alguém for falar alguma coisa, Jailson tá aí, ele pode tirar alguma dúvida no chat, ou então, se for comigo, pode falar, que aí eu vou ouvir, tá bom? Eu tô um pouco com a garganta arranhada, eu tô dando umas tossidas aqui porque eu fui tomar um suco e me entalei com o suco. Tá vendo aí como são as coisas aí? Eu acho que eu vou dar umas tossidas aqui, viu? Vamos lá. Erosão eólica. A gente já vem trabalhando desde a semana passada um pouco da erosão, né? Viu como que acontece, viu alguns conceitos de erosão no geral e viu que existem alguns tipos de erosão. E a erosão eólica, ela é simplesmente mais um tipo de erosão, né? Tem a erosão hídrica, tem a erosão eólica, né? Tem a erosão, a gente chegou a falar da erosão gravitacional, mas as principais erosões são a erosão hídrica e a erosão eólica. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a erosão eólica. Qual essa palavra eólica lembra o quê? O que é? Erosão a gente já sabe, né? Erosão eólica, acredito que todo mundo também já saiba, mas é aí, alguém pode dar um conceito? Bem, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok, pode continuar. Só que ninguém Tá, respondeu. Eu não estou vendo a tela, aí eu não. Deixa eu botar no celular aqui que eu fico vendo a tela pela tela do meu celular. A eólica não é através do vento, não? Isso. É a erosão que ela é causada pelo vento, né? Sim. Você está certa. Pronto, olha aqui. Esse aqui é um exemplo de uma grande rocha que ao longo do tempo ela foi sendo esculpida. Essa é a palavra certa. Ela foi sendo esculpida pela ação do vento. O vento, então, foi causando uma erosão nela, né? Existia aí provavelmente uns estudos geológicos, uma grande montanha, um grande morro, e a vegetação, por ela ser ausente, a gente vai ver isso mais na frente. Então começou que o vento começou a retirar todo esse solo, deixando só a rocha, e mesmo assim ele ainda foi esculpindo essa rocha por meio de dois processos que a gente também vai ver mais na frente, chamado deflação e, e o outro eu esqueci que a gente vai ver também mais na frente. Mas isso aí não vem ao caso. Também é só uma imagem para a gente entender a força que o vento tem. A gente acha que o vento não tem nenhum poder, né? Mas é aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A mesma coisa é com o vento. Ele tem o poder de modificar uma paisagem, tá bom? E a gente percebe também que o vento, vocês acham que ele pode ser um agente que causa a formação de solos, no caso, causando intemperismo? Sim, né? Porque olha aí, o tanto de rocha que ele já conseguiu desgastar. Então, transformando em micropartículas e tal, vai formando solo ao longo, claro, de vários milhares de anos, né? Isso aí não acontece da noite para o dia. Bom, então aqui temos o conceito de o que seja a erosão eólica, né? É o processo de desagregação, transporte
e deposição do solo causado pela ação do vento. Então, não é só a retirada das partículas de solo que estão aqui no ambiente que está sendo erodido, né? Mas é também o carreamento dessas partículas, e se ela é carreada, uma hora ela vai ter que ser depositada, né, em algum canto. Então, para que ocorra a erosão eólica, tem que haver esses três processos, né? A desagregação, o transporte ou carreamento e a deposição dessas partículas de solo, né? E, óbvio, tudo causado pelo vento, tá bom? E existem alguns mecanismos que interferem na erosão eólica, tá bom? Ó, a erosão eólica ocorre geralmente em regiões planas, áridas e semiáridas, onde a vegetação é escassa e sopram ventos fortes. Ora, se uma região ela é plana, obviamente ali vai ter maiores quantidades de vento, né? Isso aí a geografia ela vai explicar, tá bem? E se a vegetação ela é escassa, principalmente em regiões áridas e semiáridas, aquele solo ali ele vai ficar com cobertura, ele vai ficar sem cobertura. Então, a erosão hídrica, quando chove, né, não vai carregar tanta coisa porque ela é uma região mais plana já. Mas aí a erosão eólica vai atuar com bastante intensidade, principalmente se não houver essa vegetação em cima, né? Porque ele vai atuar diretamente sobre essa capa fina do solo e ao longo do tempo vai desgastando, levando de poucas e poucas coisas. Quando a gente menos imaginar, a camada fértil do solo, que na nossa região são geralmente os 20 centímetros, né? Que é a camada agricultável, ela já vai ter sido toda carreada, toda levada pelo vento e vai ter que ser depositada em algum local, né? Quando a gente vê, tá no sítio, até na cidade mesmo, que vê aquele redemoinho levando partículas de areia, de terra, né, de solo, pode ter certeza que aquela ali é a camada mais fértil que a gente tem sendo levada embora. Não vai ser as camadas mais profundas, né? Óbvio, isso vai começar pelas camadas mais superficiais, tá bem? E onde é que ocorre as maiores intensidades dessa erosão eólica? Ela ocorre na África, na Ásia, na Austrália, Estados Unidos e no Brasil. No Brasil ocorre principalmente no Rio Grande do Sul e na região Nordeste, tá bem? Vindo aqui para nossa região, em Patos, não sei se vocês são da zona rural, mas obviamente devem conhecer. Em algumas regiões o solo está bem protegido, ele está bem com a vegetação nativa, né, um porte bom. Ao longo dos anos não houve tanto desmatamento, então aí a gente continua andando e mais na frente encontra uma área geralmente de pastagem nativa, onde não há vegetação, não há catingueira, não há jurema, não há marmeleiro, né? Não há nada. E a gente vê que ali há muitas pedras, há uma floração rochosa muito grande. Aí a gente começa a pensar, ora, isso aqui é diferente, essa paisagem aqui é diferente, uma paisagem vizinha, né? E é justamente isso, essa camada de vegetação que foi retirada ao longo dos anos, né, para a criação, principalmente de bovinos, fez com que o solo ele fosse, essa camada mais superficial do solo fosse carreada, tá bem? Principalmente pelos ventos, porque é uma região plana, é uma região quente, seca, então tem as condições favoráveis para que ocorra a degradação, a erosão eólica. Vocês estão entendendo? Aí vai ficando o quê? Só aquele material mais pesado, no caso, os afloramentos rochosos, né? As pedras, os pedregulhos, tá bem?
Então, isso aí a gente acha que não acontece, né, por ser uma erosão eólica, uma coisa que não é tão falada, a gente pensa que não ocorre na nossa região, mas sim está ocorrendo, basta só a gente ter uma visão mais observadora, né? E eu acho que é isso que diferencia o profissional de um leigo, né? Há muito agricultor, há muita pessoa do campo que tem uma inteligência fantástica, mas aí ela não tem essa visão, provavelmente não deve ter essa visão tão holística das coisas, né? E a gente deve, como pessoas com curso superior, né, tá observando por onde a gente passa, o que acontece ao redor, o que está acontecendo, entende? E causa a diminuição da fertilidade do solo, morte das plantas, prejudica estradas de ferro e rodovias, provoca problemas respiratórios em homens e animais. Claro, né, se o vento vai passar nessa camada superficial, e é essa camada superficial que a gente planta, a gente não vai cultivar nas partes mais profundas do solo, não, é na parte superficial mesmo. Se ela vai embora, diminui a fertilidade do solo, consequentemente, vai diminuir o poder econômico do proprietário que está ali cultivando aquela terra, que está trabalhando, que está manejando aquele ambiente, né? E prejudica estradas de ferro e rodovias no geral, porque as de ferro, porque se os trens vão passando e ali tem o atrito da areia nos trilhos, vai deformando, né? Vai corroendo a, os trilhos e também vai desagregando a parte da estrada de ferro, né? No geral. E as rodovias para trânsito de carro, vocês conhecem as costelas de vaca? Vocês sabem o que é, né? Vocês já pararam Sim, para sim. pensar vocês já pararam para pensar que ali é erosão eólica ou vocês acharam que é a hídrica? Porque Sempre achei que era hídrica. não é, a gente pensa que é hídrica, mas aí o que acontece? Pode prestar atenção que às vezes a máquina passa e deixa a estrada bem feitinha e não choveu. E quando é com um mês, 2 meses, 3 meses depois, mesmo sem ser na época chuvosa, vai acontecer que as costelas de vaca elas vão aparecer, né? Então não teve chuva. Como que a costela de vaca vai aparecer? Vai aparecer porque a erosão eólica ela vai estar ali atuando, tá bem? E óbvio, se ocorre uma grande ventania que está tirando o solo de algum local, porque a gente tem que lembrar aqui, ó, a erosão eólica, ela acontece através de 3 processos: a retirada da partícula, o transporte e a deposição em outro local, né? E nesse momento de, de transição das partículas de um local para o outro, o vento ele vai estar deixando várias partículas em suspensão. Isso aí causa malefícios, né? Respiratórios, principalmente, tanto para nós, seres humanos, como também para diversos outros animais, né? Quem mora à margem de rodovias sabe, muitas pessoas sofrem, né, com problemas respiratórios. Só para citar um caso aqui, na minha cidade, tem uma pedreira, né? Tem uma mineração. Então gera-se muito pó de pedra lá. E aí existe uma comunidade ao entorno que muita gente já deixou sua residência ali, principalmente onde passa os caminhões carregados, porque geram muita poeira, né? E além de tudo, traz a poeira da mineradora para a comunidade, né, no geral. Então, muita gente estava sofrendo, várias pessoas já deixaram as suas casas, né, não consegue nem vender, porque quem é que vai querer morar no canto desse, né? Então, a Essa gente vê que prejudica bastante. é lá em Várzea? Não, eu sou de Massaranduba, é uma cidade próxima a Campina Grande. Porque lá Não sei em, se vocês conhecem.
Lá em Várzea também fiquei sabendo que tem. E fica, eu não sei que tipo de indústria é, mas fica liberando um pó que acaba tá, tá prejudicando a saúde dos moradores de lá. Tô entendendo. Geralmente, nessa região aí, o pessoal trabalha muito com caulim, né? O caulim é um material que o pessoal sempre extrai na região rica, né, nesse minério. E eu não sei se é o caso, né, mas também tem a questão das fábricas de cerâmica, né, tijolo, telha, que libera muita fumaça, fuligem, também prejudica, né, o pessoal. Essa região realmente ela é bastante complicada. Não sei se vocês conhecem também Boa Vista, cidade de Boa Vista, já é Cariri, né? Mas lá tem uma mineradora de bentonita, ou é bentonisa, eu esqueci agora o nome do mineral, né? Mas aí acontece também o mesmo problema, né? E porque já é assim, já é na zona rural, mas é próximo da cidade. Então não afeta só a região ali do pessoal, mas como o vento ele tem um sentido, né? E o sentido do vento joga quando o vento vem, pega essa poeira, esse material que foi mexido e joga para dentro da cidade. Então prejudica muito, né, o pessoal lá. Bem, como a gente estava falando, né, a erosão eólica ela tem uma região de preferência, né, e ela está situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio e atuando principalmente na região da linha do Equador, né? E o Brasil ele está a região, principalmente a região Nordeste, ela está situada bem próximo à linha do Equador, que é onde acontece mais fortemente a erosão eólica, tá bem? É, no, na África, se a gente olhar aqui para a África, é uma região conhecidamente seca, né, com grandes desertos, e lá é onde acontece bastante, né, a erosão. E eu estava vendo um estudo que, dependendo das correntes de vento, lembrando novamente, para a erosão eólica acontecer, tem que haver três processos: a retirada de partículas, o transporte e a deposição. Então, nesse estudo que eu estava vendo, o solo que estava aqui na África, a ventania foi tão forte, as correntes de vento elevaram essas partículas de solo e vieram depositar elas no Brasil, né? Para a gente ver como que há a ecologia das coisas, né? Pronto, aqui é a imagem de costela de vaca. A gente vê que não está em um momento de inverno, de chuva. A estrada ela foi feita recentemente e olha aqui, né, o, as costelas de vaca aparecendo, né? Principalmente quando a estrada ela é feita no sentido contrário do sentido do vento, né? Então o vento vem, chega e vai carregando aqui essas partículas formando as costelas de vaca. E para a gente falar de erosão eólica, a gente tem que falar sobre o vento, né? O vento ele é definido como o movimento do ar em relação à superfície terrestre. E normalmente significa o movimento horizontal do ar, né? Mas aí alguém sabe como que o vento ele é formado, de onde vem, por que ele acontece? É interessante isso aí. Alguém sabe explicar? Vou dar só uma dica, se alguém quiser pensar assim e responder aqui. Se a gente conhece como que funciona o resfriamento de um ambiente pelo ar-condicionado, a gente vai entender como é que são formados os ventos, porque o vento acontece. A lógica é bem parecida, é praticamente a mesma. Então vamos lá, como que o vento ele é formado? É, será que é pelo movimento da Terra? A Terra girando e o vento vai acontecendo? Faz sentido, né?
mas não é isso não, tá bom? Ocorre por diferenças de temperatura, né, entre as diversas regiões da Terra, né, inclusive regiões mais altas e mais baixas. Por quê? O ar, voltando para o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele geralmente ele está na parte de cima, né? Por quê? Porque o vento frio, ele é um vento mais denso. Então, ele vai descer. E o vento mais quente, que é o ambiente, que vai estar ali no ambiente, ele é um vento menos denso. Então, ele tende a subir, tá certo? E nesse movimento de vento, no mundo, né? Na superfície da Terra, isso acontecendo, é que a gente vai ter os ventos, tá bem? Então, é assim que se forma o vento. No YouTube tem alguns, tem algumas videoaulas. Eu não sei se vocês conhecem o canal Manual do Mundo. Ele faz um experimento lá bem bacana. Ele usa água, né? Que com a água é a mesma coisa. A água quente tende a subir e água fria tende a descer. Então ele coloca um pigmento azul na água fria e um pigmento vermelho na água quente. E a gente pode ver esse movimento acontecendo. E a mesma coisa ela é explicada, né, para a formação dos ventos, de acordo com essa diferença de temperaturas. Então, o vento ele tem uma direção, uma velocidade, ele consegue exercer uma força sobre aquilo que ele está incidindo, né? E ele pode ter também uma frequência, ou seja, de manhã pode ocorrer o vento com maiores intensidades. Então, essa é uma frequência de ventos fortes, por exemplo, entendeu? E varia em minutos a sua direção e intensidade. Justamente por isso, porque, por exemplo, se da medida com que o tempo vai passando, né, o Sol vai se movimentando. Então, a região está mais quente, outra hora ela está mais fria, e por isso ele pode mudar sua direção e a sua intensidade, tá bem? E a direção de onde sopram os ventos, ela é chamada barlavento. E a direção para onde vai o vento é chamado de sotavento. Barlamento é de onde o vento vem, barlavento para onde o vento vai. Esses aí são dois conceitos que a gente deve entender, né, quando a gente vai fazer um estudo sobre erosão eólica. Tá bem? A gente deve conhecer. Geralmente, na nossa região Nordeste, o barlavento ele vem da região leste e vai para a região oeste, ou seja, do sentido do mar, do litoral para o interior. Né? Mas isso aí não é uma regra, tá bom? Dependendo de como que esteja aí essa diferença de temperatura, pode inverter, pode mudar, pode ficar de sul, o barlavento do sul para o norte ou o contrário, entendeu? E o vento é designado pelo ponto cardial situado a barlavento. Em geral, adota-se 8 direções fundamentais, né, que são as direções das rosas do vento: norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, né? Então, o vento ele é dito de acordo com o seu barlavento, ou seja, de onde ele vem, então, tá? E nunca para onde ele vai. Pronto, sabendo desses conceitos, aqui a gente tem uma imagem ilustrativa, tá bem? Só para a gente entender melhor esse conceito de barlavento. Ó, aqui, o sentido do vento vem aqui, atingiu a região que está sofrendo a erosão, ou não, né? Que isso aí é só uma questão de um termo técnico, de movimento do vento. E a região para onde o vento vai, ela é chamada de sotavento. Opa. Certo. E aqui ele é um perfil, né, da formação geológica, né, são três grandes recortes que ajudam a enxergar a cara do nosso país, né? A região do Nordeste,
ela tem essa característica aqui. Nós temos o Oceano Atlântico, aí a gente vem pelo litoral e chega na região da Borborema, que é uma região bastante montanhosa, bastante alta, né? E essa é a diferença entre planalto e planície. O planalto ele é uma região alta com montanhas. A planície ela é uma região alta e em cima ela é plana, tá bem? Que geralmente está ali, Campina Grande é o centro desse planalto, e a gente vem até Soledade, Junco do Seridó, aí a gente chega em Teixeira, aí vocês conhecem, né, a região de Teixeira, a gente tem a famosa Teixeira não, Santa Luzia, Teixeira também, né, mas vindo ali de Campina Grande pela 230. Quando chega em Santa Luzia, a gente desce a famosa Serra de Santa Luzia, e pega essa depressão aqui, esse vale, né? E Patos, ele está situado dentro de um vale. Então, onde vocês, pelo que a gente já vem falando aqui, onde vocês acham que ocorre mais erosão eólica? Pelos conceitos, né, que a gente vem estudando. É aqui na região do Planalto ou nessa baixada aqui, nessa depressão sertaneja? E por quê? Tá, então bora lá. Se a gente voltar uns slides aqui, a gente vê aqui, ó, que a erosão eólica ela ocorre geralmente em regiões planas, áridas e semiáridas, onde a vegetação é escassa e sopram ventos fortes, não é isso? Então, se a gente for conhecer esses ambientes, a gente vai ver que aqui a região ela é maior, mais elevada, realmente, tem uma maior cobertura vegetal, né? E em comparação a essa região aqui, que é onde Patos está situada, tá bem? Então, por isso que aqui ocorre maiores níveis de erosão eólica. E como a gente já vinha falando, há três fases do processo para ocorrer erosão eólica, né? Que é o desprendimento, o transporte e a deposição. Nessa tabelinha, o pessoal aqui quantificou, né? Em relação à velocidade do vento, como que é a classificação ou a definição dele, tá bom? E também sua força, né? Ele tem força zero se a velocidade em metros por segundo for de zero, ou seja, sem vento nenhum, a 0,5, quase parado, né? E aí, à medida com que a velocidade vai aumentando, aqui 5,6 a 8,2 já é um vento moderado e ele adotou-se para ele a força 4, né? E se a gente for continuar, um vento muito forte, já é uma velocidade de vento considerada, né, 16,5 a 20,6 metros por segundo, né, não é quilômetros por hora, é metros por segundo. Em um segundo, o vento ele percorre essa distância de 20,6 metros, então ele é atribuído para ele essa força 8. Né? E um furacão, olha só a velocidade que ele consegue percorrer em apenas um segundo, né, até 38,5 metros. Na verdade, é a partir de 33,0, né? A partir de 33 metros por segundo é uma distância bem grande, né? Para o vento percorrer em um segundo, então ele vai ter a maior força, vai ser essa, né? Adotou-se a força 12 para ele. Bem, e aqui é um estudo que foi feito por dois pesquisadores, né, Soto e Moreira, Soto em 85, Moreira em 87, e eles estavam estudando como que o vento, essa força do vento,
ele atuava na planta da bananeira, tá bem? E olha só, essa aqui é a escala das forças, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eles estudaram com essas forças aqui, e ela é classificada pelo, pela velocidade do vento e tem aqui sua definição, né? E vamos para a definição aqui, em ventos moderados, o que foi que ocorreu? O fendilhamento das folhas em ambos os estudos, porque a folha da bananeira ela é bem sensível e, e com ventos, né, já moderados, conseguiu fazer o rompimento da estrutura dessas folhas. Aí, Souto conseguiu perceber que em ventos meio fortes de intensidade da velocidade a partir de 11,3 metros por segundo, ele percebeu que houve um rompimento e a quebra do pseudocaule e também do sistema radicular, né? Então, se destruiu o pseudocaule, porque a bananeira ela não tem tronco, ela não tem caule, ali é um pseudocaule, é um falso caule, tá bem? Então, com vento meio forte, já com essa intensidade aqui, já conseguiu destruir tudo, né? E Moreira conseguiu perceber que já conseguiu resultados. Para ocorrer essa destruição, teve que ser intensidades mais fortes, né? Com vento já muito forte, com vento chegando até 20,6 metros por segundo, né, a velocidade do vento, e conseguiu romper primeiro o sistema radicular. A planta não tombou, não quebrou esse pseudocaule, né? Ele veio ser quebrado a partir de um vendaval, né? Com ventos de intensidade, de velocidade, a partir de 24,8 metros por segundo, né? E esse chilling, ele, na verdade, ele é o que acontece nas plantas, é um processo fisiológico que acontece nas plantas quando há uma ventania muito forte e esse vento, ele é frio, tá bem? Então, ele faz com que ocorra processos fisiológicos nas plantas que pode causar danos, né? Tanto nas folhas como também nos frutos. E, consequentemente, colocando aí um risco muito grande na cultura que a gente esteja trabalhando, né? E ocorre também a desidratação, grandes quantidades de vento, ocorre a desidratação das plantas devido à evaporação, porque as folhas elas vão estar ali evaporando e não vai ter. E na medida com que vai evaporando, o vento vai passando e vai levando tudo, né? Se a gente percebe quando, por exemplo, lava uma roupa, pode fazer o teste, deixe ela numa região patos é quente, né? Pode estender ela em um local que vente e outro que não vente, na mesma temperatura. Onde vai ventar, vai ocorrer a secagem dessa roupa numa velocidade extremamente maior. A mesma coisa vai acontecer com as plantas, né? Essa diferença de gradiente de concentração osmótica, que está dentro das plantas naturalmente, é o que vai acontecer, a evaporação vai ajudar nisso, né? Por isso que a planta consegue absorver água da raiz e levar até a última folha lá de cima. Então, o vento passando vai fazer com que essa evaporação aconteça e com a maior intensidade e, consequentemente, vai fazer com que ela se desidrate, né? Se não tiver água ali suficiente. E fendilhamento das nervuras, como a gente viu um grande exemplo é com a folha da bananeira, né? E a diminuição da área foliar pela dilaceração da folha fendilhada, rompimento das raízes, quebra do pseudocaule ou até do caule, né? Porque o exemplo que a gente usou foi a bananeira. Mas isso aí pode acontecer com qualquer planta, tá bem? Amarelecimento e seca parcial das folhas, que por sua vez chegam a secar,
principalmente quando os frutos eles estão na árvore, mas aí teve uma ventania muito grande e danificou essa estrutura, essas nervuras dele, né? Então o fruto vai começar a amarelar e pode até cair sem ter uma boa maturação. Uma maturação forçada e tornando muitas vezes inviável esse fruto. E se o vento for muito forte, pode tirar aquelas folhas e expor os frutos à radiação solar direta. E se a planta está prejudicada, ela vai ficar suscetível ao ataque de plantas, né? Pronto. Aqui a gente tem a imagem de uma bananeira, né? O vento vem, a primeira coisa que acontece é o fendilhamento, ou seja, a quebra parcial das nervuras da folha da bananeira. É uma folha muito frágil e muito grande, por isso que isso acontece. Se a folha está prejudicada, prejudica também os seus frutos, né? Porque não vai ocorrer fotossíntese, não vai ocorrer o transporte de seiva elaborada, ou no mínimo vai ocorrer de uma forma não ideal, né? De uma forma prejudicada. Né? E na medida que a gente aumenta a velocidade do vento, não vai ser só as folhas que vão sofrer, mas que vão ser danificadas fisicamente, mas também os frutos, o pseudocaule até a região radicular, né? Porque quando tomba, vai ocorrer o desprendimento das raízes e a planta vai tombar, né? Bem, então aqui é um esquema de como acontece o transporte das partículas pelo vento, né? A gente tem aqui, ó, o barlavento ou o sotavento. O vento vem dessa direção. Barlavento? Isso, barlavento. Sotavento é para onde vai, né? Então o vento vem aqui a região do barlavento, começa a incidir sobre a superfície e vai transportando, né, ao longo da trajetória do sotavento, né? Quanto menor for a densidade das partículas, mais essa altura aqui vai ser maior, vai ser essa altura que o vento consegue suspender as partículas, né? Então, partículas mais densas, partículas maiores, mais pesadas, elas vão sendo carregadas de forma mais lenta e também a uma altura menor. Tá? E nesse exemplo aqui, a gente já pode ver aqui o movimento de partículas mais densas, maiores, mais pesadas, né? E quando vem, ó, que areias, quando vem saltitando, que quando colide com o solo novamente, ela desprende partículas menores, né, de silt e argila, né, e ela vai ser lançada também. Ela estava aqui agregada, mas quando bateu alguma coisa, houve o desprendimento e ela também ficou em suspensão, né, e vai sendo tudo isso carreado da região do barlavento para o sotavento. A gente consegue ver com mais clareza essa erosão eólica se a gente for para regiões mais litorâneas, onde a vegetação ela realmente ela quase não existe, principalmente ali na areia, né, nas costas do litorâneas, né, e o vento vem diretamente do mar, não tem nenhuma proteção antes, nenhuma barreira, e ele incide diretamente sobre essa região que chama-se dunas, né? E é uma curiosidade, eu não sei se vocês sabiam, mas existe aí dois tipos de dunas, tá bom? São as dunas estacionárias e as dunas migratórias. As dunas estacionárias, esse primeiro exemplo aqui, ó, o vento vem dessa região do barlavento, aí percorre sobre ela, leva uma certa quantidade de areia, mas aí ela, ela já vem carregando alguma areia, vai substituindo, entendeu? Deixa um pouco de areia, deposita aqui e já leva outra. Então, essa duna, ela está aqui
sempre no mesmo local, diferente de dunas migratórias, que já acontece aí em regiões de deserto, principalmente, né, que uma hora essa duna, essa região mais elevada de areia, ela está em um local e a gente vai lá, outra vez ela já mudou de local, porque o vento vem aqui, ó, e vai depositando aqui, ó, traz de um local, deposita no outro, traz de um local, deposita no outro. Isso, com o passar do tempo, essa duna ela vai migrando, né, de um local para o outro. Vocês estão com alguma dúvida? Tá tranquilo? Tem alguma curiosidade a falar, a perguntar? Algum exemplo? Tá bem. Essa região aqui a gente vê que é uma grande duna. Tem uma parte que está coberta com vegetação, mas tem outra parte que não está coberta com vegetação. Esse tipo de duna aqui é migratório ou estacionária? Estacionária, pessoal. Isso, estacionária. Porque aqui, ó, é uma formação geológica muito grande, né? Não, e a gente vê que pode passar anos e anos e anos, e essa duna ela vai estar sempre no local, principalmente devido, né, essa capa vegetativa, de vegetação, né, que está aqui em cima cobrindo essa areia. Vai ter, claro, um transporte de partículas, né, geralmente nesse sentido, barra vento, solta vento, mas não a ponto de mudar ela de local, né? Diferente desse tipo de duna aqui, ó, que ocorre nos desertos ou em algumas regiões do litoral, né, onde a extensão sem vegetação ela é bastante considerada, né? O vento vem da região. Aqui pela imagem a gente pode perceber que a região do vento é essa, ó. O barlavento já vem nessa direção, né? E vai levando essa duna, o vento vem atuando na parte de baixo, retirando aqui essas partículas de solo e vai levando para outra região. Então, esse tipo de duna aqui é uma duna migratória, né? Certo. E agora algumas definições do que seja, como ocorre, né, o processo de erosão eólica. São por dois processos importantes, a deflação e a abrasão. A deflação, ela é a remoção da areia de um local pela ação do vento, tá bom? É isso que acontece. Geralmente, a erosão eólica acontece por esse processo de deflação, tá bom? O vento vem, bateu nas partículas, levou ele para outro local. É uma deflação. Mas também a gente tem a abrasão, que os grãos de areia arremessados contra outras rochas produzem o desgaste e o polimento das mesmas. Pronto. É por esse tipo de abrasão aqui que a gente viu nessa primeira imagem aqui, ó. Entendeu? Geralmente ocorre primeiro a deflação para poder ocorrer a abrasão, né? Retirou-se o solo em si pela deflação, né? O solo foi carreando, o solo que estava aqui, então a rocha ficou desprotegida e continuou vindo vento carreado de outras partículas. Então, quando outras partículas incidem geralmente sobre a rocha, e com o passar do tempo vai desgastando, então isso aí é chamado de abrasão, tá bom? Então ocorre geralmente por esses dois processos. Tem a corrosão também é um processo bastante parecido com a, com a abrasão, mas aí a gente não trouxe esse conceito porque ele é bem parecido e quase, e a maior ocorrência é pela abrasão, tá bom? Então, ele não é tão importante assim. Aqui é um exemplo, né, de erosão eólica. Percebam que houve, né, olhando mais com a visão de geólogo,
ou geógrafo, que ocorreu aqui ventos muito fortes e retirou-se, né, boa parte do solo que estava aqui, né, primeiramente por deflação e agora parece estar agindo por abrasão, né, quando outras partículas incidem sobre esse material e vai desgastando. Aqui da mesma maneira, só que aí a gente já vê uma imagem mais fantástica, né, bem mais bonita. Isso é a força que a natureza ela tem, de acordo com milhares e milhares de anos, ela vai esculpindo. Né? Aqui pelos dois, né? Deflação e abrasão. Aqui por abrasão, né? E aqui por deflação. Tá bem? Vocês entenderam abrasão e deflação, o conceito delas? Então, vamos lá. Pronto, aqui a gente já tinha falado, né, sobre essa imagem. E há alguns fatores que afetam, né, a erosão eólica. Não é só o vento, mas também o clima, né, a precipitação, ou seja, a quantidade de chuva, o próprio vento, né, quanto mais vento, mais vai ocorrer a erosão eólica. A temperatura também influencia, assim como a umidade do ar. Ora, se a gente está falando de erosão eólica, essa é uma pergunta que eu quero que vocês respondam. Como que a precipitação, que a chuva vai interferir positivamente ou negativamente? E aí, Jussara? Eu tô deixando pro pessoal responder. Não, mas eu estou falando com você que você está bem interativa. Vamos lá participar novamente? Eu não sei não. Negativamente? Como que ocorre negativamente ou positivamente? É o Como que que a mesmo? precipitação... Deixa eu reformular a pergunta. Como que a precipitação, as chuvas, elas vão influenciar positivamente ou negativamente na erosão eólica? Eu não sei explicar, não. Eu acho Mas é o seguinte, pode que, no dizer. caso, você está querendo dizer, tipo, ou uma ou outra, ou poderia ser as duas? Não. É a relação dela, as duas. Por isso que eu disse positivamente ou negativamente. Entendeu? Uhum. Vou deixar para você explicar. Pronto, vamos lá. Tudo tem uma lógica, né? A gente está falando de vento, aí depois a gente fala de precipitação e a relação desse interferindo nesse. Como? É simples. Um solo molhado vai ocorrer erosão eólica? Não, entendeu? Por isso que em regiões onde chove mais, onde há mais umidade, né, a erosão eólica ela vai ser menor. Né? Então, o clima vai afetar de forma inferior numa região dessa do que se fosse em uma região mais quente. Né? A minha região aqui, Massaranduba, já é a transição entre Brejo e Agreste. Né? Então, não tem, já é uma região mais úmida comparada a Patos. Então, aqui quase não tem erosão eólica. Né? E quando eu vou para aí, é um contraste muito grande. Tá entendendo? Entendeu agora como que a precipitação ela vai atuar? Porque ele é um fator que atua na erosão eólica? Sim. Pronto. E o vento, claro, né? Como a gente vem falando, quanto mais forte, maior vai ser a intensidade da erosão. A temperatura vai influenciar justamente por causa da formação dos ventos, né? Quanto maior a temperatura num local e menor a temperatura no outro, esse movimento do vento
vai ser mais intenso ou menos intenso. Por isso que a temperatura influi e a umidade do ar também. Um ar mais úmido, ele é um ar mais denso, mais pesado e vai ter uma movimentação menor e inferior, né? E vai afetar também na velocidade com que o vento vai incidir sobre o solo. É por isso que o clima ele influencia. Então, resumindo, é meio que, tipo, quanto maior a precipitação, menos erosão? E menos erosão eólica. Sim, é eólica. Isso. Pronto, basicamente é isso. O solo também vai influenciar, né? Por causa das suas características, como textura, estrutura, densidade e a quantidade de matéria orgânica, né? Então, o solo, no geral, quanto mais denso, quanto mais estruturado, né? Quanto mais organizado ele estiver, ele vai ter uma atração melhor, né, entre suas partículas e, então, o vento não vai conseguir desprendê-lo tão fácil, né? E a matéria orgânica vai ajudar porque ela é um material condicionante, né? Que consegue fazer ligações, né, entre as partículas minerais e essa matéria orgânica, fazendo com que, né, o material fique mais agregado. Tá bem? Olha aí a matéria orgânica atuando de novo, né, em processos, evitando processos erosivos, dessa forma, né, pela erosão eólica. E a cobertura vegetal também vai ser importante. Quanto maior for o aporte vegetal na região, menos vai ocorrer erosão eólica, né? Isso aí é lógico. E existe algumas maneiras, né, que a gente pode controlar, que a gente pode evitar a erosão eólica, né? E a gente fazendo essas medidas de controle, a gente busca aumentar a estabilidade do solo, né, e a rugosidade da superfície, ou seja, não deixando o solo tão solto, tão disperso, né? E a gente busca, claro, com essas medidas, manter a vegetação ou algum resíduo sobre esse solo, geralmente resíduos culturais, né? Por isso que há aí o plantio direto e interpor barreiras perpendiculares à direção dominante dos ventos, que são os famosos quebra-ventos. Né? Eu acho que vocês já conhecem aí os quebra-ventos, tá bem? E aqui a gente tem uma tabelinha, né, mostrando aqui como que atua o quebra-vento. O vento vem aqui dessa região, do Barlavento, incidiu. Aqui pode ser uma árvore, ou então pode ser um quebra-vento artificial, né? Que a gente vai ver mais na frente. Né? Então, essa região aqui já vai estar mais protegida, né? Do que essa, e obviamente mais do que essa, porque, claro, o vento vem e ele não consegue ter uma proteção uniforme, né, ao longo de vários e vários metros. Quanto mais próximo do quebra-vento, mais a região vai estar protegida, né? E esse quebra-vento, ele tem outro fator, né? Não só a altura, que eu esqueci de falar, né? Foi a principal coisa aqui. Quanto maior essa altura, mais a extensão em metros, aqui ela vai ocorrer, né? A proteção, entendeu? Então, um quebra-vento de 5 metros, se protege 20 metros, por exemplo, a partir dele, então um quebra-vento de 10 metros vai proteger 40, né? Ela é diretamente proporcional à altura do quebra-vento com a extensão da zona que ele protege. E tem outro fator também que é o comprimento. Se a barreira é curta, o vento penetra pelos lados. Então a gente não pode se quer proteger uma cultura de milho, de feijão, por exemplo. Vamos aí entrar na área florestal, aí a gente vai, vocês indicam o quê? O plantio de qual é maior? O plantio de eucalipto ou o plantio de algaroba, por exemplo? O eucalipto ele é maior, né? Então dá para proteger
uma, uma, uma extensão maior. Mas aí também não é só esse comprimento, né? Essa altura. Tem também um comprimento, que ele vai interferir dos lados, tá bem? Dependendo da direção e da intensidade do vento, da velocidade do vento, a gente tem que fazer a barreira de quebra-vento maior do que a extensão da cultura que a gente está querendo trabalhar, porque senão o vento vai entrar pelos lados, entende? E também a espessura, né? Também a espessura, que é a largura desses quebra-ventos. Tá? Não adianta a gente ter altura, um comprimento bacana, se a espessura ela for muito fina. Então o vento vai conseguir passar por dentro, né? E a densidade também. Quanto mais densa, e a gente consegue isso fazendo o consórcio com várias espécies, né? Uma mais alta, outra mais baixa, e vai preenchendo de forma mais densa aqui, aumentando a densidade desse nosso quebra-vento, tá bem? Então, são esses fatores que vão proteger mais ou menos a cultura de interesse que a gente esteja querendo. E também a composição, né, como eu tinha falado. Se a gente plantar só o eucalipto como uma cortina de quebra-vento, as regiões mais altas vão conseguir reter mais vento. Porém, as regiões mais baixas, mais inferiores, mais próximas ao solo, o vento ali vai conseguir passar. Tá entendendo? Então, tudo tem uma lógica. E também em relação à estrutura, ou seja, como que essas árvores elas vão estar dispostas, elas vão ser plantadas. Vai ser em fileira dupla, uma fileira só. Se eu planto duas fileiras de eucalipto, duas de nim, duas de aroeira, por exemplo, entendeu? Que elas têm uma densidade, elas têm densidades diferentes. Então, a forma com que eu vou plantar elas vai determinar na estrutura desse quebra-vento e também na sua composição. Aqui é um resultado, né, de um experimento que fizeram lá em Jundiaí e demonstra que a utilização de um quebra-vento artificial de 4 metros, essa altura aqui, H, 4 metros, e permeabilidade de 40%, reduziu a velocidade do vento e aumentou a produção de videira Niágara rosada em cerca de 22%, né? Então, uma simples barreira de 4 metros, que é baixa, né, conseguiu fazer com que os índices de produção da videira ela fosse aumentada, né, em 22%, que é um índice muito bom. E aqui, ó, ele chamou de X, mas geralmente chama-se de H, essa altura do quebra-vento, conseguiu proteger 10 vezes mais, né, em relação à extensão do solo aqui do plantio. Mas isso aí, não é uma regra, tá bom? Porque vai depender da intensidade, e principalmente da declividade do solo, tá bom? Pronto, em relação à estrutura aqui, ó, os sistemas de defesa paralelas, que nós chamamos, que tem a ver com a composição, né, da barreira do sistema de quebra-vento. A gente podia plantar só uma, poderia, mas aí não ia ter tanta eficiência como nesses casos, né? E a gente aqui tem diversas opções. É sempre aconselhado que quando for fazer, no geral, né? Quando for fazer uma barreira quebra-vento, ou cortina quebra-vento, ou sistema de quebra-vento, use-se várias espécies, diferentes espécies, tanto de porte, como de copa, como de altura, né? Porque vai ficar mais protegida, né? E aí, a forma que ela vai ser disposta vai depender da escolha de quem esteja fazendo ela, né? A gente pode colocar de menor porte para o maior porte, pode inverter, né? Inverteu, nesse caso B aqui, ó, ele inverteu e colocou
uma de menor porte aqui, né? Para quando o vento vier aqui do barlavento, aqui vai estar bem protegido, mas aí ele não vai ser, o vento vai ser amortizado logo aqui no início, né? Por essa planta aqui, ou tem vários tipos de sistema, né? E aí vai ficar de acordo com o critério de quem vai trabalhar, tá bem? E a barreira quebra-vento, ela não pode ser colocada em um único sentido, tá bem? Geralmente, ela é ideal que se plante ela em vários sentidos, estude-se a direção do vento, tá bem? Porque aqui, por exemplo, ó, o vento vem aqui, o barlavento é nessa direção aqui que a seta está vindo. Vem e olha só, ele consegue entrar aqui, no final ele entra, tá vendo? Ele dá essa entrada aqui. Então, se não tivesse essas outras cortinas de quebra-vento aqui, essa região aqui estaria protegida, se só estaria desprotegida, se só tivesse essa cortina aqui, entendeu? Por isso que a gente tem que entender o sentido do vento para planejar a nossa cortina quebra-vento, entendeu? Por exemplo, digamos que aqui tenha 50 metros, mas a gente vê que proporcionalmente 50 metros daqui ia estar aqui, ó. Então essa cultura que tivesse aqui já ia estar desprotegida. Tá entendendo o que eu quero dizer? Mesma coisa acontece se o vento mudar de direção. Se o vento vier nessa região aqui, ó, barlavento sudoeste, né? Essa região aqui é que vai estar protegida. Entendeu? Aí, no caso aqui, só precisaria dessa e dessa cortina aqui. Mas como o vento aqui sopra em duas direções, então ele precisou fazer essa outra estrutura aqui para proteger essa área aqui, que ele quer de interesse. Tá, e aqui a gente vê as barreiras quebra-vento, né, tanto artificial como a natural. A artificial geralmente são grandes troncos de eucalipto que são fixados no solo e ela é colocada uma malha ou uma tela, né, tipo um sombrite mesmo, só que não na parte de cima, mas na parte lateral, e que vai proteger essa cultura que tá aqui. O pessoal que planta maçã faz muito isso, maçã, uva, em regiões do sul do país, né? E aqui pode ser um plantio de maracujá ou alguma outra coisa aqui, porque a gente está vendo essas estacas, né? E atrás está a cortina de vento, tá bem? A barreira quebra-vento. Então, ela tanto pode ser uma barreira artificial como uma barreira natural. E aí a gente tem várias, nessa tabelinha de Johnson e Tarima, de 1995, que eles identificaram, né, as espécies que elas podem ser cultivadas, né, espécies florestais, e que são, para ser usada como quebra-vento, que são adaptadas de acordo com a região. Aqui na nossa região semiárida, a gente tem várias culturas, né, que são indicadas tanto para cortinas de uma fileira, como proteção de cortinas naturais ou cortinas de 3 fileiras, tá entendendo? E também algumas culturas que podem ser feitas para enriquecer as fileiras já existentes, né? No caso aqui de barreiras quebra-vento natural, né? Então a gente tanto pode fazer com a fileira, como com duas ou três, e tem outras culturas aqui, árvores, espécies que são utilizadas para enriquecer aquela cortina quebra-vento, né? A Guericídia, Mangifera índica, a manga, né? A Leucana leucocéfala, a leucena, tá bem? Ela é bem indicada para a nossa região do semiárido, para fazer cortina de vento. Tá, vamos pegar aqui então uma mangueira, né? Mangifera índica, e a gente sabe que quando ela está adulta, ela tem, vamos dizer o quê? 2 metros da copa para o solo, né? Então a gente pode fazer um enriquecimento com
outras espécies, né? Inclusive com a gliricídia, né? A gliricídia sépio, por exemplo, que ela já a gente faz um manejo e a copa dela já está um porte mais baixo ainda, né? Então a mangueira vai proteger uma certa altura, a gliricídia a outra, e a gente pode colocar um eucalipto aqui para enriquecer e proteger uma região mais alta, né? Que ele vai crescer. Mas a gente sabe que o eucalipto em região vai depender da região semiárida, né? Tem algumas regiões que dependendo se for em algum baixio, alguma coisa assim, algum vale irrigado, ele dá. Agora, em Patos, né, no meio da caatinga, geralmente ele não vai dar. Pronto. E a mesma tabelinha, ela é usada para diferentes regiões, né, como eu disse, aqui para regiões subúmidas e aqui para regiões úmidas. No Brasil, a gente tem é um país continental, né, com diversos tipos de clima e diversos tipos de biomas, né? Então, a gente vai olhar quais as espécies vão se adaptar melhor ao bioma que a gente esteja querendo trabalhar, né? Pronto, e aqui alguns exemplos que a gente vai ver, né, da erosão eólica ocorrendo pelo mundo, né? Como quando dá um redemoinho em regiões, vamos lá, do centro-oeste, do Brasil, onde a cultura da soja ela é bem explorada, né? O pessoal faz o corte da terra, a aração, a gradagem, e esse solo até via a chuva ou até via o crescimento das sementes, o plantio dela, né? O solo vai estar aqui desnudo, então a quantidade de solo que é perdido por erosão eólica é uma quantidade bem significante, né? Aqui, como eu falei, que o solo ele afeta a saúde das pessoas, né? Porque prejudica o sistema respiratório, a respiração das pessoas, e aqui a gente vê uma grande nuvem de poeira sendo arrastada, né, para dentro das cidades, tá bem? E aqui em Pequim, na China, a mesma situação ocorre, né? A gente trabalhou aqui com o exemplo das mineradoras, mas essas cidades aí onde ficam perto de desertos, sofrem bastante, né, com a erosão eólica, né? E aqui já é no Rio Grande do Norte, né, no Alto do Rodrigues, tá bem? Aqui a erosão prejudicando, né, as estradas, no caso. Né? O vento passando, né, e a poeira levantando aí as partículas do solo, né, as partículas mais finas, menos densas. E aqui uma verdadeira tempestade de areia, né, o Alcoati, Coiti, na capital, né, do Coiti. Nessas cidades desérticas acontece bastante isso, né? O pessoal sempre relata esses casos. Aqui é outro exemplo, né? Então, se a gente for buscar como que a erosão eólica afeta a vida das pessoas na internet, no próprio professor Google, a gente vai achar bastante caso, né? Então, pessoal, a gente fica por aqui, tá bem? Eu acho que eu tenho um humor um pouco desse tipo aqui, fim do slide. Obrigado a todos pela atenção. Se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, querem contribuir, e aí, tá com vocês agora. Por mim, tá tudo tranquilo, esclarecido. Deu para entender como que a erosão eólica ela acontece, como que ela prejudica o ambiente e a nossa vida, né, quanto pessoas, prejudica a nossa saúde. Tá.
Pronto, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu vou colocar um exercício, um pequeno exercício, só 5 questões. Rapidamente dá para fazer, tá bem? Aí vocês enviam até 10 horas da noite, tá bem? É tranquilo esse exercício, no instantezinho faz. Olha, a gente está encerrando aqui de 8h30, tá bom? Foi antes das 9, então até 9 horas no máximo eu garanto que vocês enviem. Tá bem, pessoal? Pois tá, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, então a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Assim que a aula for vou colocar também no YouTube e aviso a vocês, tá ok? Então, tchau, até a próxima aula, né? Até segunda-feira. Tchau, até.